Bem-vindos. Nessa aula vamos abordar um pouquinho de Business Analytics e alguns termos, como, por exemplo, Data Science, o Data Mining, o BI e o Business Analytics, o Business Intelligence e o Business Analytics de forma um pouco mais separada. O que é o Data Science? É um termo que temos ouvido falar, está em bastante evidência, tem carreiras que estão nascendo ou que já nasceram e que estão evoluindo de uma forma relativamente rápida. Mas o que é isso? O Data Science, ou ciência de dados, é um estudo relacionado aos dados, como propriamente o nome diz, e que cercam um determinado assunto. É uma ciência que visa estudar as informações, seu processo de captura, transformação, geração e, posteriormente, a análise de dados. Ou seja, eu vou trabalhar para depois ter condição de analisar. E essa ciência de dados, ela envolve alguns pontos, como, por exemplo, algumas disciplinas, como, por exemplo, a estatística, de uma forma mais proprietária, mais voltada para o data science, a computação, a ciência da computação, o conhecimento do negócio, também de fundamental importância, porque se eu não conheço o negócio, os dados, eu não vou conseguir extrair as informações que possam me trazer mais valor. E a matemática em si. O cientista de dados, que é uma profissão que temos ouvido falar, que tem crescido bastante nesses últimos tempos, é o profissional responsável em transformar os dados ou informações, os dados em informações dentro de uma empresa, em determinado negócio. Então, o cientista de dados, ele tem à sua mão várias ferramentas, ele tem algumas capacidades e ele vai aplicar todos os conceitos e ferramentas com o objetivo de extrair informações. Essa ciência dos dados é um pouco diferente do que a gente tem visto na estatística e na ciência da computação. Nós vamos falar um pouco disso à frente, as técnicas mais utilizadas, e vocês vão perceber que realmente ela tem as suas particularidades. Nós temos o Big Data, que é esse volume de dados, essa montanha de dados gerada a cada fração de segundo, de forma estruturada ou não, e que é responsável por demandar as diferentes tecnologias, com o objetivo de descobrir o conhecimento a partir de uma quantidade grande e pesada de dados. De novo, estruturados ou não estruturados. Quando eu digo dados não estruturados, são aqueles dados que eles chegam completamente soltos, sem algum padrão, alguma característica. Não é como a gente tem costume de ver num banco de dados, as colunas com suas informações. Não. Chega uma linha com várias informações e você precisa tentar entender o padrão e minerar as informações a partir dali. São os dados não estruturados. Então, nós temos uma informação, ao final do processo, teremos uma informação que parte do Data Science, fazendo fronteira com todas essas disciplinas ou áreas, como a ciência da computação, matemática e estatística, ter o domínio do negócio, que é de extrema importância, porque sem ter o domínio do negócio, você não aplica as ferramentas e as ciências à sua disposição de uma forma mais efetiva. E qual que é a relação do Data Mining, do BI e do Business Analytics? O Data Mining é a aplicação de modelos e métodos com o objetivo de identificar padrões e tendências. O Business Intelligence é uma aquisição de informações a partir de dados para ser utilizado em tomadas de decisão. E o Business Analytics são modelos e métodos de solução. Como que funciona esse processo? Vamos olhar por essa pirâmide. Nós temos os data sources, as fontes de dados, estruturadas ou não estruturadas. Uma vez que eu começo a fazer a coleta dessas informações, eu começo a fazer um processo de ETL, que é o Extract, Transformation and Load. Extrair, transformar e carregar. Então, de alguma forma, dados estruturados ou não estruturados, eu vou fazer uma transformação. Por que é necessário fazer uma transformação? Porque são diversas fontes. Então, por exemplo, eu tenho uma informação que é solteiro ou casado.
Então, essa informação vem de alguma fonte, como solteiro ou casado. De outra fonte, ela pode vir como 0 ou 1. Tem outros estados, mas eu estou citando esses dois por ser mais fácil. Então, eu posso tratar como número, eu posso tratar como um campo mais descritivo. E aí, para ter uma informação única, eu preciso fazer algum tipo de transformação. Acima disso, eu tenho já o OLAP, que é as ferramentas que provém a visualização de grandes volumes de dados. Passando disso, ultrapassando um pouco a barreira do BI, a gente começa a fazer um pouco de Data Analytics. O Data Analytics ele começa a trabalhar esses dados para prever diversas situações no presente ou no futuro. E a partir daí eu consigo ter as minhas estratégias. Para quem trabalha ou já trabalhou com BI, o BI ele lança a mão, ele utiliza dados históricos, dados de um passado, 5, 10 anos, e ele vem trabalhando esses dados de forma a mostrar a situação atual a partir de um determinado tempo, e a partir dessa situação atual, por exemplo, uma empresa ela pode tomar as suas decisões, essas informações vão suportar as decisões. Mas e se eu quisesse enxergar um pouco mais no meu planejamento estratégico, observar um pouco mais à frente? Como que funcionaria? Eu precisaria definir tendências. Então, a partir do que aconteceu no passado até os dias de hoje, eu tenho uma tendência futura de alguma coisa acontecer. Então, o Data Analytics ele parte desse presente e começa a buscar tendências. Então, se eu fui uma empresa líder nos últimos 5 anos, trabalhando com esses segmentos, eu consigo fazer algum tipo de trabalho no Data Analytics para enxergar assim, em determinados cenários futuros eu vou continuar líder, por exemplo. Aqui um cenário do Business Intelligence, uma Big Picture também, onde nós temos as fontes de dados, a extração, transformação e carregamento, ou ETL. Os dados são armazenados em um Data Warehouse, que é um modelo multidimensional, e aí você pode explorar esses dados, seja pela visualização, pelas ferramentas de OLAP, ou seja por um Data Mine. Eu vou explorar mais ainda. Vocês já deve ter visto algumas formas do machine learning, algumas formas de inteligência artificial, e para os casos supervisionados, nós precisamos de dados estruturados e rotulados. Vamos falar também nesses conceitos mais à frente, mas com essa imagem, com esse big picture do BI, a gente consegue ter uma visão melhor. Eu preciso de dados estruturados e, de preferência, rotulados. Para os dados estarem rotulados, provavelmente é algo que já ocorreu. E, então, eu vou fazer um processo de extração, unificação, e aí eu consigo ter fontes mais confiáveis e rotuladas, se for o caso. O Business Analytics é a descoberta, a interpretação e comunicação de padrões significativos. Então, a gente parte de uma base já estruturada para tentar descobrir alguns padrões significativos nesses dados. Então, o objetivo vai ser explorar e analisar dados históricos e atuais e identificar tendências. Aqui a gente tem uma fronteira entre o BI e o Business Analytics, ou seja, o BI ele otimiza o desempenho no presente. Então, eu trabalho com dados históricos até os dias atuais e tento otimizar o desempenho no presente. Já o Business Analytics, a finalidade é preparar a empresa para o futuro. Eu verifico, através da minha montanha, da minha massa de dados, algumas tendências e consigo ter alguns dados que me remetam ao futuro, de forma que eu possa fazer algumas ações estratégicas. Então, nesse tópico, nós discutimos um pouco sobre o Data Science, sobre o Data Mine, sobre o Business Intelligence.
Esses conceitos são importantes porque, nos dias de hoje, nesse cenário de novas profissões nascendo, de novas oportunidades, é importante entender as fronteiras e os pontos coincidentes de todos esses termos. A gente sempre vai trabalhar com dados históricos, a gente sempre vai fazer algumas análises estatísticas ou de tendências, mas a gente vai buscar o futuro. E a busca do futuro, a busca de predições, elas vão se dar com outras ferramentas que o Data Science, ou a ciência de dados, tem utilizado, além do Machine Learning, com o Deep Learning e mais. Nas próximas aulas, a gente vai abordar um pouco desses assuntos. Na próxima aula, nós vamos ver alguns conceitos estatísticos, vamos falar de distribuições normais, desvio padrão, variância. Vamos falar um pouquinho do que é anomalia ou outliers. As distribuições normais, desvio padrão e variância é algo que tem se falado muito nos dias de hoje e é de extrema importância quando eu faço análise em conjunto de dados em amostras populacionais. Se eu não entendo esses termos, provavelmente eu posso ter uma insegurança ou posso ter desvios no resultado que eu vou almejar. Vamos tratar um pouco disso. Eu vejo vocês lá.